Olá, meus amigos. Hoje eu tenho um outro tema para compartilhar com vocês, que o título é Enfrentando a Injustiça. Eu tenho aqui umas citações que eu queria passar para vocês, bíblicas, a maioria. Pense um pouquinho nas situações ao redor de você. Na família, na vizinhança, no seu trabalho, na sua comunidade religiosa, no mundo em geral, e verá as injustiças, diferenças, entre as injustas, melhor dizendo, diferenças entre as pessoas quanto ao poder econômico, poder social e poder empresarial. Muito injusto tudo isso ao darmos uma olhada geral e ao observarmos as classes socioeconômicas. Uns nascem, como se diz popularmente, num berço de ouro, recebendo uma herança material rica e vivem com os confortos materiais que as indústrias e tecnologias oferecem. Enquanto que outros nascem num povoado, às vezes sem água, sem esgoto, sem comida decente, sem moradia digna, num clima de calor infernal ou o oposto disso, um frio congelante, precisando de ajuda para sobreviverem com um mínimo. O que pode nos irritar, chatear, frustrar e criar um tipo de revolta em nós é mais que isso, eu acho, mais do que essa injustiça social e econômica. É quando pensamos nas pessoas más, comprovadamente corruptas, trapaceiras, que acumulam fortunas devido à malignidade delas, levando vantagem em tudo que fazem, vantagem aqui no sentido de manipulação, seja no sentido de distribuição de propinas para obtenção de benefícios pessoais ou recebimento de propinas nas transações corruptas, tendo ou não apoio da sociedade, de algumas sociedades secretas. E também pode nos amargurar ao pensarmos em outras formas de crimes praticados em abundância em nossa sociedade. Jesus lidava com uma sociedade também muito corrupta na época que ele esteve aqui, lá na Palestina. O governo de Roma não era só recheado de corruptos, como de indivíduos cruéis, como Herodes, o Grande, que foi rei da Judéia. Essa posição política havia sido dada para ele pelos romanos, e os romanos dominavam, como você sabe, o mundo na época em que Jesus Cristo viveu aqui na Terra. E ele esse Herodes o Grande, praticou o infanticídio cerca de 2 anos depois do nascimento de Jesus. Esse relato está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, e versículo 16 a 18. Mateus 2, de 16 a 18. Então Herodes o Grande, ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo com a ideia de eliminar um suposto rival ao seu trono, já que ele ficara sabendo do nascimento de um rei chamado Jesus Cristo, lá em Belém. Mas Herodes não conseguiu matar o menino Jesus porque um anjo avisou aos pais, José e Maria, para que fugissem temporariamente para o Egito. Então, Maria e José obedeceram à recomendação do anjo desse mensageiro celestial e ficaram no Egito até a morte de Herodes, esse Herodes o Grande. Retornando então a Israel após a morte dele, indo morar lá em Nazaré, onde Jesus foi criado por José e Maria. A corrupção era grande na época em que Jesus vivia na Palestina. Certa vez Jesus disse o que está relatado em João, capítulo 14, versículo 30, ele falou assim: agora se aproxima o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. A pureza de Jesus não combina nada com a impureza dos corruptos. E a impureza dos corruptos é derivada do maligno. São pessoas, pelo menos enquanto atuam com desonestidade, sem arrependimento nenhum, são movidas por demônios, embora se achem livres. O pecado prende o pecador. Em nossa sociedade acontece o mesmo. Pessoas são assassinadas ou têm uma morte meio estranha, por estarem politicamente erradas, entre aspas. Ou seja, elas denunciam o mal, a corrupção, a fraude, a manipulação de empresas multinacionais e, com isso, ameaçam esses grupos poderosos que usam técnicas variadas de extermínio
né, desses indivíduos que falam a verdade. O extermínio pode ser físico, moral, empresarial, social, emocional, econômico. Na Idade Média, a Igreja de Roma perseguiu cristãos que queriam seguir os ensinos bíblicos, e Lutero, que havia sido monge católico, ao descobrir que a salvação é de graça, quando quis colocar a Bíblia na mão do povo, ao estudar e ser iluminado por Deus quanto à justificação pela fé, ele foi perseguido, condenado injustamente pela Igreja Católica Apostólica Romana. Lutero foi um principal líder religioso entre os iniciadores da Reforma Protestante. Ele foi perseguido porque descobriu verdades na palavra de Deus, na Bíblia, que contradiziam o que Roma papal pregava. O termo protestante, no sentido cristão, tem que ver com protestar contra aquilo que não é verdade ensinada pela Bíblia. Não é ser contra, ser protestante não é ser contra as outras religiões para criar intriga ou disputa. É ser a favor da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamentos, que é o manual de vida dos cristãos. Martinho Lutero entendeu, iluminado por Deus, que as doutrinas da verdade espiritual estão nas Escrituras Sagradas e não nas tradições da Igreja, caso essas tradições não estejam em conformidade com o que a Bíblia ensina. Ou seja, a última palavra é da palavra de Deus, da Bíblia, não a tradição humana. Durante isso, em termos de verdade, verdade doutrinária, verdade espiritual. Durante a pandemia da Covid-19, cientistas importantes tiveram morte estranha. Alguns desapareceram no ostracismo, vários ficaram sem serem mencionados pela mídia compromissada com políticos e empresários manipuladores e corruptos, porque esses cientistas sérios, profundos, estudiosos, dedicados a vida inteira para estudar alguns assuntos ligados à imunologia ou vacinas, e alguns desses que questionavam os argumentos de poderosos da indústria farmacêutica e de líderes políticos na área da saúde, cheios de conflitos de interesses com relação à produção das vacinas da Covid-19. E tem sido assim ao longo dos séculos, desde o início da criação da humanidade por Deus. Veja que na segunda geração, Adão e Eva foi a primeira, Caim e Abel, a segunda geração, e os irmãos, outros irmãos, nessa segunda geração surgiu o primeiro assassinato. Caim matou seu irmão Abel por inveja e revolta contra o Deus Criador. Quando você fala da verdade de algum assunto que não interessa aos defensores da fraude, que a defendem para fins de ganho econômico ou outro tipo de manipulação, de controle, pode esperar, porque virá guerra contra a sua pessoa. Vão tentar te silenciar, poderão cortar seu canal das redes sociais, seu espaço nos jornais, em revistas, em noticiários, ou não falarão nada sobre essa pessoa defensora da ética, da boa moral e da verdade, ou distorcerão as palavras delas. Existe um telejornal famoso no nosso país que é mestre em fazer isso. E o pior é que influencia milhões de pessoas. Foi flagrante e vergonhosa a defesa dessa rede de TV para um dos candidatos à presidência da República no Brasil. Foi praticado um jornalismo manchado de conflitos de interesses com notícias distorcidas ou manipuladas em favor do candidato liberal em termos de valores da boa moral. Claro, essa própria Rede TV é dúbia, porque no momento divulga trabalhos sociais positivos, até bonitos, interessantes, em outros momentos dissemina ideias doentias, perversas, através de condutas imaturas de personagens nas suas telenovelas, nos seus seriados recheados, roteiros recheados de crimes, distúrbios sexuais, agressão verbal, gritaria, desrespeito, adultério e outras patologias. Jesus disse assim: se o mundo odeia você, saiba que primeiro do que você, ele me odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque vocês não são do mundo, aqueles que seguem Jesus, então eu, diz ele, os escolhi do mundo, por isso é que o mundo odeia vocês. Você gosta da maneira como esse mundo funciona em termos de justiça, de governo político, de distribuição de renda, de competição capitalista,
de castração dos direitos particulares dos cidadãos praticados pelos sistemas de governo ditadores? Você gosta disso? Você gosta da ideia do Estado cuidar de seus filhos sem a sua participação? Você apoia essa ideologia ditadora? O rei de Israel, Davi, que viveu cerca de 1000 anos antes de Cristo, não era perfeito. Pelo contrário, ele cometeu pecados graves diante da justiça e da verdade, como, por exemplo, adulterando e mandando matar o marido da mulher, chamada Batseba, porque ele se sentiu fortemente atraído. Mas uma vantagem de Davi é que ele não fugia o tempo todo da verdade e da justiça. Quando confrontado em relação às besteiras que ele fazia, seja confrontado por um profeta ou por Deus, pelo Espírito Santo, ele confessava seu pecado e ele procurava se corrigir. Isso é o oposto de pessoas incorrigíveis que estão no poder, qualquer poder, na família, no mundo empresarial, no governo, na denominação religiosa, numa sociedade secreta ou no mundo eclesiástico. Essas pessoas negam, pessoas incorrigíveis, elas negam seus atos corruptos até o fim, mesmo tendo prova de seus crimes. E como muitas delas possuem um discurso comovedor, aparentemente cheio de ideias de justiça social, tendo uma forma de falar que empolga o povo, quase todos são iludidos com a fala desses líderes que na prática atuam de maneira diferente do seu discurso. Falar bonito de uma forma que toca os corações das pessoas não é muito difícil. O difícil é fazer o que é certo o tempo todo. Então, no Salmo 37, Davi inicia esse salmo usando uma linguagem moderna. Numa linguagem moderna, ele inicia dizendo assim: não se aborreça, vou ler aqui, não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam mal. Isso pode ser difícil para muitos de nós ao olharmos o mundo e constatarmos a realidade das injustiças. O sentimento inicial geralmente é de revolta, frustração, anseio por justiça. Alguns dizem, deixa pra lá, a política não tem jeito mesmo, enquanto que outros, não conseguindo ter essa postura de aparente aceitação do mal, podem nutrir revolta, rancor, que os conduzem a atos rebeldes nos diferentes níveis de relacionamentos sociais, desde a família até no poder governamental. Davi diz no versículo 2 do Salmo 37 a razão pela qual não precisamos nos aborrecer ou cultivar inveja dos que praticam mal e prosperam materialmente. Ele diz assim: pois eles, esses indivíduos corruptos, eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Ou seja, irão morrer como todos nós. É isso que Davi está falando, Pense numa pessoa que já faleceu e que era muito má, corrupta, trapaceira, especialmente demagoga, que em seus discursos vivia falando de justiça social, enquanto que em sua vida privada era malfeitor, tendo acumulado muitos bens materiais de forma fraudulenta. Onde está essa pessoa? Segundo a Bíblia diz que ela está na sepultura, morreu, está na sepultura, morta, aguardando o juízo final que ocorrerá em breve ao Jesus voltar para criar um mundo justo. Ela está morta. Todos nós, justos e injustos, estamos caminhando para a morte. Jesus na Bíblia falou assim sobre os mortos. Está em Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Jesus falou: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz de Deus. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então tem duas ressurreições, como tem duas mortes. A Bíblia fala da primeira morte e da segunda morte, Então essa fala de Jesus, repito, está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Então ele está falando aqui que a pessoa morreu, está na sepultura, aguardando essa ressurreição para o juízo final. Mas mesmo pensando que as pessoas más e corruptas também morrem e não levam nada do que acumularam de forma fraudulenta, as suas riquezas, podemos pensar como parece que foi o pensamento do salmista no Salmo 73, nos versículos 3 a 10, que diz assim, o salmista fala, eu vou ler aqui, pois tive inveja, Salmo 73, versículos de 3 a 10. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios.
Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Repetindo, Salmo 73, eu acabei de ler agora, Salmo 73, 73, de 3 a 10. Então, um detalhe, entretanto, é que muitas dessas pessoas famosas, malignas e poderosas já estão no quarto, no quinto casamento, têm filhos envolvidos em dependência química ou desvios sexuais, desenvolvem doenças, às vezes graves, e tudo isso é sofrimento. Mas conforme diz o salmista, na visão, talvez curta, né? É uma visão mais ligada à emoção do que da realidade, ele escreveu ali no Salmo 73, versículo 5, estão livres, esses corruptos, parece que estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Parecem, né, eu digo assim, parecem animados o tempo todo, né? A gente vê na mídia essas pessoas que são agressivas, que são ditadoras, ou que são corruptas, enfim, conseguiram milhões e milhões com fraude, parece que estão, né, sempre sorridentes na mídia, transmitindo aos outros, né, a um clima de perfeita felicidade. Mas alguns podem ter essa aparente felicidade, mas já podem ter algum sofrimento ali difícil e que, na verdade, eles procuraram esse sofrimento, né? Então, se mantivermos o nosso olhar, aliás, outra ideia antes disso é os mais ousados e alienados, embora empresários, líderes religiosos e políticos de sabedoria usados de forma perversa, chegam a dizer aquilo que está no Salmo 73, 11, que diz assim, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Né? Ficam zombando como se Deus fosse não onisciente, né? E o salmista acrescenta dizendo, ainda no Salmo 73, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Se mantivermos nosso olhar para essa vida como um fim, poderá ser difícil nos livrarmos da inveja que podemos sentir dos poderosos e ricos. Mas se pela graça de Deus conseguimos olhar mais além da vida presente, olhar para o futuro, quando Jesus voltar para resolver todas as formas de justiça, isso vai acontecer, parece que nos próximos anos, não está longe, aí podemos encontrar a resposta final e completa solução dos problemas atuais na sociedade, na família, dentro de nós, por causa da presença de Deus. Então, é um desafio grande para os que querem a justiça, a verdade, a misericórdia, a vitória do bem sobre o mal, o fim da corrupção. Parece que é difícil, um desafio conviverem com essas maldades, fruto de opressão maligna sobre homens e mulheres, e em alguns casos, fruto de possessão. Não pense que possessão diabólica é algo que se manifesta de forma extravagante, né, com gritos, aquelas convulsões, cai no chão, né, algo parecido. Só para dar um exemplo, veja que as Escrituras, né, a Bíblia diz sobre o que aconteceu com Judas, né, Judas Iscariotes, quando ele foi trair Jesus, né, quando ele saiu ali daquela reunião com Jesus para receber a propina dos líderes da igreja que queriam matar a verdade, matar a justiça, matar a liberdade, matar Jesus Cristo. O texto que está em Lucas 22, capítulo 22, Lucas, doutor Lucas, né, o médico, capítulo 22, versículo 3, diz assim, então Satanás entrou em Judas, o chamado Iscariotes, um dos 12 discípulos, o qual foi ter com os principais sacerdotes e com os capitães da guarda do templo, a fim de combinar a melhor maneira de lhes entregar Jesus. Repito, Lucas capítulo 22, versículo 3. Então Judas saiu daquela reunião com Jesus e os outros discípulos para se encontrar com os líderes judaicos, aparentemente em sã consciência e dono de si, quando na verdade estava possuído pelo diabo.
Então, como eu comentei antes, se mantivermos o nosso olhar para essa vida como um fim, poderá ser difícil nos livrarmos da inveja que podemos sentir dos poderosos e ricos. É um desafio porque temos que lutar contra duas grandes questões relacionadas com o acúmulo de poder social e econômico, entre outros poderes, acumulados por parte de uma fatia pequena, considerando a população mundial. Uma questão de um desafio, uma questão é a inveja dentro de nós dos poderes que esses líderes têm. E outra questão são as consequências sociais dessas práticas indevidas de poder que está nas mãos de indivíduos, homens e mulheres, que têm em geral um discurso completamente diferente do que praticam. Eu não estou afirmando que você que está me assistindo tem inveja desses poderosos corruptos, mas pode ter, eu posso ter, A gente pode ter por conta dos benefícios, vamos dizer assim, materiais que a riqueza de maneira fraudulenta proveu para esses indivíduos. Então o autor do Salmo 73, nesse salmo, ele apresenta um eloquente convite para participarmos dos serviços divinos, porque assim se desfaz as dúvidas que causam perplexidade nos desejosos de justiça, de ética, de boa moral e misericórdia nas práticas sociais. Ele comenta, e podemos dizer que nos anima, no Salmo 73, no versículo 17, a entrar no santuário de Deus, pois ali podemos entender o fim dos maus. E é interessante como que a descrição das reações dos corruptos, como lemos no Salmo 73 ainda, nos versículos 18 e 19, deixa claro que eles tremem na base quando precisam finalmente se defrontar com o juiz do universo. Mesmo assim, alguns corruptos e violentos não se importam se o que fazem é correto ou não, se prejudica aos outros ou não, porque não possuem remorso, que é uma das características de indivíduos com um certo tipo de transtorno de personalidade, que é uma alteração grave do caráter, descrita no CID, no Código Internacional de Doenças. Nesses versículos 18 e 19 do Salmo 73, nós lemos assim, vou ler aqui. Certamente Deus os coloca, está falando aqui dos corruptos, em terreno escorregadio e os fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Parece que isso é uma referência ao juízo final, ou é o que os indivíduos malignos sentem quando alguma tragédia os atinge e pelo menos por um momento podem pensar na sua malignidade e temerem. Mas se permanecem vivos, muitos infelizmente podem voltar às suas práticas corruptas em seguida. No Salmo 73, assim como no livro de Jó, nos é mostrado que devemos ter paciência com a pessoa que duvida da justiça divina ao ver a corrupção humana difundida em todos os poderes, e também o texto bíblico não condena se nós manifestarmos essas indignações ao observarmos a maldade na sociedade. Temos o direito de falar, de expressar nossa zanga. O mais importante é como fazemos isso. Podemos crer na justiça de Deus ou crer que o Criador do Universo é um Deus justo e, ao mesmo tempo, não compreender a aplicação da justiça divina na vida humana. Existem perguntas nessa vida para as quais não temos respostas. Por exemplo, por que uma bala perdida atinge uma criança numa comunidade pobre, deixando uma perda irreparável naquela família de pessoas boas e trabalhadoras? Porque um câncer atinge um indivíduo vegetariano, temente a Deus e que vive fazendo bem? Porque Deus permite que um indivíduo bêbado atropele e mate um pedestre, pai de família, que mantinha e sustentava aquela família? Porque um ladrão entra numa casa, mata um pastor casado, ainda jovem, num assalto à mão armada, ficando a esposa agora viúva e 2 filhas pequenas. Isso é um fato verídico. Talvez mais importante do que sabermos as respostas dessas perguntas, que só serão respondidas no juízo final, é que reação, como eu disse, que reação comportamental temos ao não conseguir as respostas. Eu vou repetir, talvez mais importante do que sabermos as respostas dessas perguntas, que só serão respondidas, parece que no juízo final mesmo, é que
qual reação comportamental, que tipo de reação comportamental nós temos ao não conseguir as respostas. Algumas pessoas podem duvidar da existência de um Deus justo ao se defrontar com essas coisas e abandonar a sua fé e esperança na justiça. O salmista, ainda no Salmo 73, chegou nesse nível emocional, por isso ele disse o que nós lemos ali no versículo 16, que ele falou assim: quando eu pensava em compreender isto, eu fiquei muito perturbado. Isto o que é? Esse monte de corrupção, né? Os ímpios que prosperam e tudo isso. E no versículo 2 do Salmo 73, ele admitiu dizendo assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Ele quase abandonou tudo, né? Quase se afastou de Deus e das práticas espirituais ao observar o mundo corrupto no qual ele vivia. Já aconteceu isso com você? Ou será que você está sofrendo algo que tem te feito se afastar de Deus, seja sentindo tristeza, revolta ou uma mistura de sentimentos? Sim, se está ocorrendo isso, fale com Deus sobre como você se sente. Não tenha medo de falar com Ele que você está com muita raiva de tudo, das injustiças, das corrupções na política que afetam, ou outras áreas da vida que afetam a nossa vida pessoal. Abra seu coração ao Deus da Bíblia, o Criador do Universo. Falar ajuda a curar a ferida. Alguém disse que se a boca fala, os órgãos saram. E se a boca cala, os órgãos falam. Ou seja, se você não fala o que é preciso, seu corpo vai falar através de alguma doença psicossomática. E eu vou repetir o pensamento. Diz assim: se a boca fala, os órgãos saram. E se a boca cala, os órgãos falam. Talvez 50% das pessoas têm um perfil de personalidade que as levam a falar sem dificuldade. Algumas dessas até falam demais, né? Precisariam pensar no que dizem antes de falar. Mas talvez uns 40% podem ter a tendência de guardar sentimentos que precisariam ser expressados para desabafar e assim não precisar que esses sentimentos, né, sejam canalizados para o corpo, produzindo as chamadas doenças psicossomáticas ou contribuindo, né, com alguma alteração fisiológica que então desenvolve uma doença de fundo psicossomático. Algumas dessas pessoas que reprimem indevidamente seus sentimentos podem fazer isso porque se sentem, por exemplo, inábeis, ou seja, sem habilidade para expressar, não aprendeu a fazer isso, né, desde pequeno. Ou talvez porque se sentem culpadas quando falam alguma coisa mais forte, né, vamos dizer assim, seja para Deus ou para outro ser humano. Então, essa ideia, né, dessa culpa, que é falsa, uma culpa falsa, leva essas pessoas a reprimir o que precisa ser falado. Eu estou dizendo que culpa falsa nesse caso é quando você tem o direito de falar, você precisaria falar, Deus te dá a liberdade de você falar e você se sente culpado se for confrontar alguma coisa ou colocar uma emoção mais forte para fora, mesmo de uma forma equilibrada. Então veja que no próprio Salmo 73, assim como no 37, e também Jó e outros personagens bíblicos expressaram suas dores, seus sofrimentos. E Deus permitiu que eles fizessem isso porque está ali no texto bíblico, qualquer um pode ler. Deus espera que vamos a Ele para desabafar. E o acolhimento que Ele dará é o melhor que precisamos e o único que realmente produz serenidade e aceitação positiva das injustiças na crença de que isso terá um fim. Por isso o salmista no Salmo 73, no versículo 28, ele escreveu dizendo assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar as tuas obras, as obras de Deus. Então ele descobriu com muita dor, frustração, raiva, questionamentos, que Deus é justo e fará justiça na hora certa. Então, precisamos olhar além e acima, né, das aparências.
olhar para o futuro e crer no relato bíblico que diz que Deus é justo e fará perfeita e completa justiça em breve ao Jesus vir, né, para o julgamento final. É uma questão de tempo e esse tempo não é muito grande, queridos, não é muito grande, estamos bem perto aí. Então, enquanto isso, precisamos da força divina para aceitarmos o que não podemos modificar na sociedade. Pouco a pouco, Ele, Deus, nos dará condições emocionais de lidar com serenidade com a realidade da corrupção em nossa sociedade que nos afeta direta ou indiretamente. Como cristãos comprometidos com os ensinos da Bíblia, nosso foco deve ser a busca de crescimento espiritual, pessoal, individual, interior, a divulgação também das verdades bíblicas e principalmente a mensagem de salvação e de vitórias espirituais possíveis em Jesus Cristo. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e um bom 2023.